Quando tiver ok, me dá um ok aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Boa noite, queridos. Amém. Graça e paz. Boa noite. Você que está aí no Facebook, no YouTube, no nosso canal André Molinari Desacelera. Se ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Estamos hoje aqui iniciando o nosso quarto painel do discipulado, da continuação do tema Sede forte no Senhor ou se fortaleça no Senhor. Como? E aí nós estamos aqui aplicando como se fortalecer no Senhor, usando as ferramentas da Bíblia, a palavra de Deus. Está lá no último painel do discipulado, no penúltimo também. Hoje é o terceiro painel que estamos trabalhando esse tema, como se fortalecer no Senhor, ou se fortalecendo no Senhor, como, não é? Abra sua Bíblia comigo, você que está em casa, vamos ler aqui de forma oficial, João capítulo 1, glória a Deus. Você que está com a gente na internet, seja muito bem-vindo. Você que vai ver esse painel do discipulado no futuro, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua vida em todos os sentidos, que Deus te abençoe. O meu desejo é que todos que chegarem a ver, a participar desse painel do discipulado, seja aqui ao vivo, nossos irmãos que estão aqui conosco, eu já vou citar os nomes, nos abrilhantando aqui esse painel, tantos que estão aqui conosco no vídeo, quantos que estão aí na nave da igreja, não é? É uma honra poder ter todos aqui conosco esta noite, desse painel do discipulado. Então abre aí João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, em outra tradução, né? No princípio era o verbo, ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nele estava a vida. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos para o verso 14. Verso 14 diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ô glória! De quem está se tratando? Do que João, nosso querido apóstolo João, está tratando aqui? É óbvio, João está fazendo uma ponte com a Bereshit, com Gênesis capítulo 1, onde diz lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João está aqui, usado pelo Espírito Santo, escrevendo para a igreja. Quando o apóstolo João escreve aqui, ele escreve para as cidades vizinhas de Jerusalém, Decápolis, 10 cidades gentílicas, não judias, cidades que eram estrangeiros, e João está aqui escrevendo para essas cidades e também para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E igreja aqui não é parede, a igreja do original é eclésia, ou seja, chamados para fora. A igreja é todo filho de Deus, todo aquele que já foi convencido pelo Espírito Santo da sua forma de viver antes, que vivia conforme achava bem, dentro daquilo que achava certo, ainda que não fosse, e Cristo, através do Espírito Santo, se revelou a essa pessoa, e agora essa pessoa nasceu de novo, e ela teve aí, entrou no contexto do plano da salvação, dentro dos 4 passos do plano da salvação, que é arrependimento, regeneração, justificação e santificação. Todo servo de Deus, todo cristão
passou e constantemente está num processo de aperfeiçoamento, passa por esse plano, por esses 4 passos da salvação. E a palavra de Deus é a forma pelo qual nós somos fortalecidos. E é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela que contém a palavra de Deus, que contém as escrituras do Criador, onde Deus usou cerca de 40 pessoas que viveram em tempo e em épocas diferentes. Já estou dando aqui um espólio teológico, isso é bem legal, né? Viveu em tempo e em épocas diferentes, e Deus usou todas as pessoas das 3 classes sociais, que é aqui sim que nós podemos dizer, né? A classe pobre, média e alta da sociedade, num quesito valores capitalistas, pessoas ricas. Deus usou ricos, Deus usou estadistas, mas também Deus usou homem do campo, Deus usou pescador, tal como Pedro, por exemplo. Aí, irmão Ari, olha aí, ó. Deus chama aqui os seus discípulos e a maioria deles eram pescadores. Olha que legal isso aí. Deus também usou médicos como Lucas, que era grego, né? Lucas, que era um doutor e se converte ao Senhor e faz parte da missão do apóstolo Paulo, pregando em toda a Ásia Menor, não é? Nas 3 viagens missionárias que Paulo fez, juntamente com a sua equipe, com seus filhos espirituais. Enfim, como nós nos fortalecemos no Senhor? Através das Escrituras. Então, o painel de número 2 e do número 3 está tratando de tudo que nós começamos a falar aqui, dentro desse tema, fortalecendo-se no Senhor. Como? Através da Bíblia, através das Escrituras, através da oração. E vamos aqui dar início aonde nós paramos, que foi: para quem devemos falar de Jesus? Muito bem, eu vou pedir aqui para Esther, por favor. Eu quero apresentar aqui nossos irmãos queridos. Está aqui a irmã Esther, uma líder em potencial, nos auxiliando no painel, lendo os versículos, ainda que vai sair também na tela aí para você, é bênção. Está aqui a irmã Vivian também, uma líder em potencial, que vai também nos auxiliar lendo a Bíblia. O Jean também, que é um servo de Deus, líder em potencial, está aí, também vai ler a Bíblia. É a obreira Raimunda, que também vai estar aí lendo, nos ajudando nesse momento, como temos feito no painel, beleza? Então vamos lá. Para quem devemos falar de Jesus? Você vai ler Atos 1, verso 8, daqui a pouquinho, tá, Esther? Atos 1, 8, e também Marcos 16, 15, tá bom? O Marcos 16, 15 eu posso até ler aqui, já adiantar, né, que diz, para quem devemos falar de Jesus, né? Eu já vou começar aqui. O Jean vai abrir 1 Pedro 3, 1 e 2, vai ler, tá bom? E a obreira Raimunda vai ler aí 1 Pedro 3, verso 7, tá bom? 1 Pedro 3, 7. Então, já achou aí, Esther? Está no esquema? Então, para quem devemos falar de Jesus? Vamos lá. A todos do seu convívio, parentes, colegas, amigos e vizinhos. Pode ler, por favor, Esther. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Mas ser-me-eis testemunha, né? Está aí o texto. Isso aí está no último painel. Esse texto nós já deixamos gravado no último painel do discipulado. Vê se você consegue, tá, Diego? Conseguiu lançar aí? Conseguiu. Aqui não apareceu para mim. Tá? Aqui tem a tela aqui auxiliar. Jean, se você quiser lá dar uma auxiliada lá para ver, é importante para ver se está saindo para o pessoal lá também, tá bom? Me diz um ok aí se tiver alguém com a gente aí, se você está lendo o versículo bíblico, tá bom? É assim mesmo, ao vivo é desse jeito. Vamos que vamos. Muito bem. Lê mais uma vez, Esther. O microfone está ligado? Acho que está ligado. Isso. Amém. Agora, lê mais uma vez, Esther, por favor. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, biblicamente, devemos falar de Jesus para todas as pessoas.
E fato é que eu estou bem lembrado que nós falamos isso no último painel. Falamos esse texto, falamos toda essa parte, né? Então, beleza, então nós vamos acelerar. Então devemos estar no último painel, eu falei e dei um espólio dentro desse contexto, tá bom? Como ganhar o seu esposo para Jesus? Nós falamos semana passada? Não. Ah, beleza. Então falamos apenas o ponto A. Para quem devemos falar de Jesus? Sim, eu falei muito sobre a questão de falar de Jesus. Em você, eu falei muito isso para ficar bem frisado que você não tem que ser chato. Não é isso? Não foi isso? Nós falamos muito isso no último painel, querido. Você que está ao vivo aqui, vai no último painel, nós falamos muito sobre esse contexto. Para quem devemos falar de Jesus? Nós que seguimos a Cristo, não podemos ser pessoas chatas. Como assim, né? Porque tem pessoas que acabam se tornando chatos. A pessoa se converte a Cristo, ela recebe a salvação, e eu sei, ela quer falar para todo mundo. Paulo fez isso. Paulo até estava meio que atrapalhando no início, os apóstolos, Pedro, até que mandaram ele para Tarso, tadinho, mandaram ele sozinho. Tanto que Barnabé depois foi atrás do apóstolo Paulo, para discipular ele. Então Barnabé fez parte do discipulado do apóstolo Paulo. Só que quando você entrega a tua vida para Cristo, você tem um encontro com o Senhor Jesus, primeiro o encontro é pessoal, e aí você vai compartilhar de forma coletiva, como nós estamos aqui no painel, né? Nessa pessoa que vai assistir aí no futuro, e ela entender que ser cristão é algo maravilhoso, não é? É você fazer o bem, é você seguir os passos de Jesus, é você lutar para amar até o teu inimigo, se é que você tem alguém, né? Eu, por exemplo, infelizmente eu tenho inimigos, mas não porque eu quero. Eu não me considero inimigo de ninguém, porque se eu sigo a Cristo, Cristo é amor. Quem está aqui? Assim como Deus é amor, o Filho é amor. O Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, é amor. Quem está aqui? Então, nós que falamos de Jesus, temos que primeiro falar, nós falamos no último painel, falar com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você vai pregar às vezes sem palavras. Viu que a Esther leu aqui? Sermião testemunhas. Testemunho não é para você ficar falando o tempo todo. Não é para você ficar ali, tá trabalhando, incomodando o teu colega de trabalho, falando da pessoa de Jesus. É lógico, querido. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Rei. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Foi Ele Ele que nos trouxe salvação. A salvação, só existe salvação em Jesus. Por isso que eu digo, a palavra religião mudou o sentido original dela nessa geração, na nossa língua portuguesa. Você quando vai falar, por exemplo, compartilhar de alguma coisa do amor de Cristo, quando você fala que você é evangélico, é outra palavra que está virando jargão também. Hoje está na moda ser evangélico, né? Não, eu sou evangélico, mas eu faço o que eu quero, eu ajo do jeito que eu acho que está certo. Então você está, na verdade, corre o perigo de você ser um falso anunciador das boas novas. Porque não é, eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero. A Bíblia me ensina como servir a Deus, não é? Com prática. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que lêem a palavra desta profecia. Então, feliz é aquele que medita, que lê e pratica. O contexto é não só ler, mas conhecer o Senhor da palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Lá em Hebreus 4:12 falamos isso também. A palavra de Deus é viva e eficaz, está lá. Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, você vai falar de Jesus, né? Fale primeiro com o teu testemunho, com a tua conduta. Você não vai precisar fazer força, deixa que o Espírito Santo faça o que nós não podemos fazer. É Ele que convence as pessoas. Então, o caminho é Jesus. A palavra religião mudou o sentido. As pessoas dizem, eu tenho a minha religião. Eu sou da Batista, eu tenho minha religião, eu sou católico, eu tenho minha religião, eu sou das chamas do avivamento, eu tenho minha religião, eu sou da fé para vencer, eu tenho minha religião, eu sou dos céus abertos, eu tenho minha religião, eu sou da igreja cara de leão, Não, só existe uma religião.
A palavra religião vem do original grego, religare, que quer dizer religar. E o único que religa o homem a Deus é Jesus Cristo. A única religião que leva o homem para o céu, queridos, você que está aí nos assistindo através do YouTube, através do Facebook, do Instagram, entenda, o único caminho que leva para o céu é Jesus Cristo. Só que não basta apenas você crer. A fé que salva não é só crer, simplesmente. A fé natural, como muita gente diz, não, eu já creio em Deus. Beleza, você pode crer para conquistar coisas nessa terra. A fé move, realmente. A fé move muita coisa. Até quando você não usa a tua fé na direção certa. Ela gera efeito. Isso é tão tremendo que a fé traz energia positiva. Né? Você acreditar, você está ali, se esforçar. Então, imagina você usando a fé sobrenatural. Que fé é essa? É a fé que faz você não mais fazer aquilo que você quer, mas obedecer a palavra de Deus. A você agora, não é só no templo, mas é em casa, na rua, no trabalho, na faculdade, você sendo um bom funcionário, você sendo um bom patrão, você sendo uma pessoa que transmita a paz que Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então o mundo prega uma falsa paz. Paz e felicidade é ter dinheiro no bolso. Realmente ter dinheiro é muito bom. E temos que trabalhar para ter dinheiro e conquistar nossos sonhos. Legal. Mas tudo isso é Deus que nos dá. É Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá o fôlego de vida. Tudo. E a Bíblia que diz isso. Então quando eu tenho um encontro com Jesus verdadeiro, eu vou seguir Ele. Então eu não vou fazer o que todo mundo faz. A pessoa me calunia, eu não vou caluniar ela porque ela me caluniou. Amém ou não amém, gente? Então voltando aqui, tá? Senão vai ficar muito maçante, porque eu falei isso no último painel. Então vamos lá. Para quem devemos falar de Jesus? Com a nossa vida, sem ser chato. Não, seja educado, fale. Você está num assunto que é de futebol, compartilha futebol ali. Né? O Vasco está na segunda, Deus, sou vascaíno, meu Deus. Beleza, vamos sofrer junto ali, vamos, né? Agora você percebe ali que a pessoa de repente, já aconteceu trabalhando no Uber, várias vezes, um rapaz que nem evangélico era, nem seguia Jesus, chegou para mim e falou assim, poxa pastor, eu queria conversar com o senhor, um homem desse tamanho, grandão, e foi conversar comigo lá, começou a abrir o coração e chorar. Eu não pedi para ele falar nada comigo, ele simplesmente vendo o meu dia a dia de conduta, ele sentiu segurança em mim e falou assim, eu posso conversar com o senhor? E ali falou sobre isso, tem alguns anos atrás, uns 2 anos, 3 anos atrás, você nem imagina aonde é que é isso que eu estou dizendo. Então assim, e foi ali, e uma pessoa que a princípio, né, acho que vai até em outra religião, né, que a palavra mudou o sentido, né, mas eu fui ali, não, meu querido, e aí sim, aí eu falei da palavra de Deus para ele, eu aconselhei ele, segundo o Espírito Santo me dava, de acordo com o que ele me dava nas Escrituras. Agora, tem um momento que a gente sai para entregar um folhetim, a gente vai lá, com todo carinho, tem alguém, com licença aqui um folhetinho da palavra do Senhor, para a sua meditação, né? Mas falar de Jesus tem que falar primeiro com a tua vida, tá bom? Temos que falar para todos, mas com a nossa vida. Como ganhar o seu esposo para Jesus? Quem quer saber? Vamos ver agora. 1 Pedro 3, 1 e 2. Pode ler aí, Jean. Jean, aqui, ó. Como você em casa aí, ó, quer ganhar seu esposo para Jesus? Olha aí, ó, como é que se ganha um esposo para Jesus. Está na Bíblia. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeituosa de vocês. Amém, gente? Lê de novo, gente. Olha que forte, não está saindo mesmo aqui, modo, Deus, não está saindo ali, mas beleza, vamos lá. Vai. Do mesmo modo, mulheres. Do mesmo modo, mulheres. Sujeitem-se Cada uma seu marido, ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, se ele não obedece, ou seja, não é um cristão, vai lá, seja ganho sem palavras, ó, pelo procedimento de sua mulher,
seja ganho pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeituosa de vocês. Você está entendendo isso aqui, irmãos? É o que nós acabamos de dizer. Você não vai brigar com o teu marido, sua esposa. O seu esposo não é evangélico, não é cristão, você é cristã, amém. Não precisa falar uma palavra. Sirva a Cristo, seja uma discípula de Cristo na tua conduta diária. O que vai acontecer? O seu esposo vai ver o seu comportamento. O Espírito Santo é que vai falar no coração dele, que vai se revelar a ele. Quem está aqui, irmãos? Amém ou não amém? Sem palavras, você está vendo? Não é? Porque cada homem tem uma característica. Agora, imagina, você quer ver uma coisa? Eu já ouvi vários maus testemunhos assim. A irmã se converte a Cristo. Aí o que ela faz? Antes ela cuidava de casa, fazia tudo. Agora não, ela não tem tempo, porque ela está indo na oração de manhã, de tarde, de noite. Semana inteira vai para a igreja, não faz mais nada em casa direito, casa bagunçada. Como é que você vai ganhar seu marido para Jesus? Quem disse que você tem que se virar beato de templo? Quem disse que para servir a Cristo, irmão, eu estou num painel, vou rasgar o verbo aqui. Quero nem saber, você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é para discipulado, é para aprendermos mesmo, é para entendermos, porque tem muita gente agindo errado aí. Tem muitas irmãs aí agindo errado. Santa Rona, né? Aquelas Santa Rona que ora muito, ora tanto, e fica repreendendo o demônio do marido, nem é demônio, né? Às vezes a pessoa não está com demônio, às vezes é um vício. E claro, o inimigo pode estar até agindo na mente, pode até ser demônio, mas você vai dizer para a pessoa isso? Né? Claro que não, você vai só orar em silêncio. Vai orar, vai fazer o teu papel de esposa, de adjuntora, de uma sua função ali, dentro do acordo que você e o esposo tiveram ali em casa, porque o homem também lava a louça, o homem também varre casa, homem também, ou ainda mais na geração que nós vivemos, não é? Homem também, talvez algumas vai dizer, pastor, mas o lado de casa não faz não pega na vassoura, não faz nada lá em casa. Beleza, tudo bem. Existem aqueles que não fazem. Tudo bem, faz você, né? Dê exemplos, seja o exemplo dentro da sua casa. Você está aqui comigo, sim ou não? Quer ganhar o seu marido para Jesus? Então, dê testemunho de serva de Deus. Faça tudo nos seus devidos lugares. Separe o que é espírito, o que é natural, o que é emocional. Tem tempo para tudo. Não é só ficar lá falando em línguas, até porque línguas estranhas para você se edificar. Não precisa, tu pode estar lavando louça, pode orar em línguas, fica à vontade, está no seu momento com Deus. Mas tem tempo para você, para o seu marido, para os seus filhos, né? Aí o que acontece? A pessoa fica o dia inteiro, a semana toda no templo, e deixa a casa de qualquer jeito, não educa seus filhos direito, e aí está lá, pulando, nada contra pular, né? Está lá no movimento, quem é pentecostal, nós somos pentecostais, mas com os 2 pés no chão. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, creio no falar em línguas, creio nos dons espirituais que estão em 1 Coríntios 12, sendo que tudo tem que ser feito a seu tempo. Nós temos que ser espirituais em todos os lugares e também ser pessoas sábias e inteligentes. A mulher sábia, diz Salomão, edifica a sua casa. Quem está aqui? Mas a tola, com a sua própria mão, destrói. E a gente podia falar muita coisa aqui, né? Mas nós vamos lá, dentro do nosso horário, que nós temos um horário, então vamos continuar aqui. Como ganhar sua esposa agora para Jesus? Lê aí, obreira Raimunda, 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Como ganhar agora a esposa para Jesus? Pode ler, querido, por favor, pode ler. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, você sabia que às vezes a oração do crente lá, do varão, não está sendo respondida? Porque ele não está cuidando da sua casa. O cara prega, faz fogo cair do céu. Camarada, o crente, né, falar churiande vai, né? Não é verdade? O crente está ali, né, cheio do Espírito Santo. Temos que ser.
não é? Conhece a palavra como ninguém, mas não pratica, tem que começar dentro de casa. Para ganhar a esposa não é diferente da mulher. Tem que ser com sabedoria, com amor. Olha o que diz aqui Efésios 5, a partir do verso, você que está em casa pode ver aí, o verso 25 de Efésios 5. Olha o que está escrito: maridos, que cada um de vós ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar, irmãos, é na prática. Então, é sentir a dor da sua companheira, é entender o processo, e diz o texto que a mulher, em alguns contextos referentes à natureza do homem, é um vaso mais fraco, ou seja, é mais sensível, tem mais sensibilidade. Vamos aqui falar, só um nomezinho aqui que todo mundo vai se identificar: TPM. Não é, irmão? A TPM quer dizer o que mesmo? Tensão pré-menstrual. Acabou, irmão, muda completamente o temperamento. Não é? Não adianta tu ser um crente de oração, cheio do Espírito Santo, e não ter a prática da sabedoria na prática da palavra. Em discernir pelo Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, tu vai discernir o que é espírito, o que é natural é natural. Tem coisas que não tem jeito, você vai ter que levar no médico, vai ter que ir lá no ginecologista. Quem está aqui? Vai ter que ter paciência com a esposa dentro de casa. De repente, naquele dia, ela não está bem, por várias razões. E aí, meu irmão, não é só simplesmente chegar em casa, porque trabalhou o dia todo, e acha que tem que já estar tudo pronto quando chegar em casa. Nem sempre isso acontece. Né? O ideal é que esteja. Se tiver tudo bem, isso vai acontecer. Mas se não, se for um processo aí, né, você tem que amar é na prática. Então não adianta na igreja, lá no templo, você falar bem, você ajudar as pessoas e não ser um bom marido. Né? Como é que você vai ganhar a sua esposa? Está se falando daqueles que não, aquelas que não são cristãs. Não é? Muitas separações dão-se, irmãos, por falta de sabedoria do homem e da mulher também. Não é? Por quê? Porque confunde o espiritual com o natural. Não é? A hora da pessoa estar ali junto, ela está orando, e na hora que... Porque tem tempo para tudo, não é? Você tem que sair com a tua família pelo menos uma vez por semana, você tem que ter um dia seu com a tua família, não é? Ah, a gente vai ser, eu estou falando para vocês aqui, eu acerto 100%? Não, eu estou lutando, eu estou no caminho. Eu não sou diferente de homem nenhum, porque eu sou pastor. Pelo contrário, às vezes, se nós não vigiarmos, os pastores se firmam nesse porque é pastor, e acaba deixando de lado aquilo que é mais importante, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, e a gente acaba deixando de cuidar da nossa casa. E isso é um perigo, gente. Então, você novo convertido, cuide da sua família. Cuide. Eu prefiro que você esteja aqui só aos domingos, e você seja bom marido a semana inteira, para ganhar sua família para Jesus, do que você está aqui todos os cultos de forma errada. Quem está entendendo? Não estou dizendo que você não tem que vir para o culto, não é isso. Mas venha para o culto entendendo tudo que está à sua volta, pedindo discernimento a Deus, tudo que está à sua volta, né? Porque tem tempo para tudo, né? Deus dá discernimento. Amém, gente? A gente podia falar muita coisa aqui, mas vamos continuar. Como ganhar seus pais para Jesus? Agora, nova rodada. Abre, por favor, aí, Esther, em Efésios capítulo 6, vai ler o verso 1 ao 3. A Vivian, não, a Esther também vai ler essa outra parte, porque está no capítulo 6, verso 4. Então você vai ler do 1 ao 4, tá bom? Mas primeiro vai ler do 1 ao 3, depois vai ler só o versículo 4. Salmo 1, verso 1, Vivian vai ler. Eu sei de cabeça, mas é bom você em casa também abrir aí. Salmo 1, 1. O Jean vai abrir aí em Colossenses 3, versos 22 ao 25, Colossenses 3, versos 22 ao 25, amém? E, beleza, aqui a gente pode, que eu vou estar lendo também, para a gente poder ganhar aqui, está todo mundo aqui, gente? Amém ou não amém? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, pode compartilhar, tá bom? Então pode ler aí, irmã Esther, aquilo que eu pedi para a irmã ler, é Efésios, não é isso? Efésios 6, do 1 ao 3. Como ganhar seus pais para Jesus? Agora nós filhos, como ganhar os pais para Jesus? Vamos ver. Efésios 6, do 1 ao 3. Ah, beleza. Efésios
Isso, Efésios 6, do 1 ao 3, tá, Esther? Isso, você que está em casa, pode, vamos junto aí, tá bom? Dá o seu joinha também. Vou pedir, aproveitando enquanto a Esther, quando você achar, você fala. Isso, Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que interessante esses versículos. São 3, né, que você leu? Isso, 3. Então volta lá para o versículo que nós falamos aqui. O versículo de número 1, do capítulo 6, ó. Para que vós, filhos, sede o quê? Obediente a quem? A vossos pais porque isto é justo. Entenda, irmãos. Você é filho, você pode ser maior de idade, porque tem hoje, nessa modernização que está aí, que hoje até para tu corrigir teu filho com vara, como diz a Bíblia, tem gente que quer levar para a questão de justiça, né? Hoje em dia está um negócio sério isso aí. É o conselho tutelar, não sou contra não, entenda bem, eu sou a favor. Desde que entenda bem, irmãos, os filhos, vós filhos, sedes o que? Obediente a vossos pais. Presta atenção, jovens, irmãos e irmãs, todos nós aqui somos filhos. Como você vai ganhar o seu pai para Jesus, aquele que ainda não é evangélico, como você vai fazer ele sentir o que você está sentindo, viver o que você está vivendo, se você não der o seu testemunho prático de obediência a ele? Se a gente não consegue obedecer os nossos pais, a gente está obedecendo a Deus, irmão? Se a gente não consegue obedecer o pai que a gente está vendo, a Deus a gente está distante, gente. Então é fácil de entender isso. Os pais são autoridades espirituais na nossa vida, ainda que nós estejamos de maior. Eu acho bonitinho minha sogra falando. Minha sogra fala que ela apanhou muito, porque precisa do Nordeste. Aquele pessoal, ela foi no meio da vara ali, caroço de feijão, aquela coisa, falou assim, eu não morri, eu estou aqui, ó. Claro que ela não criou a filha dela da mesma forma, né? Porque a gente vai também tendo uma consciência melhor de correção, né? Mas aquilo era o que ele recebeu dos pais. Mas a verdade é a seguinte, que ainda que teu pai erre, por o excesso de querer fazer o bem, ele não está errando porque ele quer o teu mal. Ele está errando porque ele quer o teu bem. Até os excessos dos nossos pais, irmãos, ainda que não seja bom, a intenção é para o nosso bem. Quem está aqui? Então, pai, irmãos, é representante de Deus aqui na terra, pai e mãe. Pai e mãe, se eu não consigo obedecer aquele que eu vejo, como eu vou obedecer a Deus? Você vai, eu sou crente, está cheio de jovem aí rebelde, né? Cheio de jovens aí que falam que são cristãos e estão indo para o templo, mas ainda não converteu. Porque como eu mostro que eu estou dando testemunho? Quando eu começo a obedecer os meus pais. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Porque os pais também, nós vamos ver aqui que tem palavra para o pai também. Às vezes os pais também meio que, né? Mas nós, quer ganhar o teu pai para Jesus, a tua mãe, para Cristo, dê testemunho de um seguidor de Jesus, amando, obedecendo, respeitando, ainda que seu pai e sua mãe errem, obedeça-os, porque Deus vai te honrar por isso, e o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles. Quem está aqui? Amém, gente? Então, como ganhar agora seus filhos para Jesus? Atenção, papais, leia aí, Estel, versículo 4, o que está escrito? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E vós, pais, não... Que, Esté? Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os no ensinamento e admoestação do Senhor. Né? Ou seja, os pais também, às vezes, iram os filhos. Né? Aqueles pais, não, mas que eu sabe sou eu, não. Nós temos que ter o equilíbrio, gerar o fruto do Espírito, a temperança, pedir graça a Deus, orar pelos nossos filhos, apresentar a Deus nossos filhos na oração. Os filhos também apresentarem os pais nas suas orações. Mas tudo entendendo, gente, que existem as regras, né, dos pais para com os filhos.
É ou não é, irmão? Sim ou não? Se teu pai dissesse assim, Diego, quero você em casa 23 horas. Mas pai, eu já tenho 18. Diego, 23. Faz o seguinte, Diego, se você não pode chegar a 23, chega 22h50. Né? Então eu sei que é chato, que eu sei que é isso, mas queridos, é para o nosso bem. E pais também, cuidado. Cuidado que a ira, você bater no teu filho com ira, você vai machucar, você vai pecar, você vai desagradar a Deus, né? A ponto de deixar aqueles vergalhão, né? Até de sangrar. Tem pais que chega a sangrar seus filhos. Aí não, irmãos. Tem casos que a gente ouve vários testemunhos, e são cristãos, são seguidores de Cristo. Eu não estou falando aqui daquele que não tem a graça do Senhor. Não, deixa eu falar do que não tem, senão vamos dizer que eu estou aqui fazendo, achando que só o que tem a graça. Todo mundo tem a graça de Deus, porque a graça é favor imerecido, ninguém merece. Deus nos ama incondicionalmente. Então deixa eu melhorar isso aqui. Na verdade, nós temos que entender o seguinte, que essa palavra é para todos os pais, independente de religião. Quem está aqui? Para todos os filhos. Né? Então precisamos fazer na demonstração do Senhor. A Bíblia tem todas as respostas para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Está todo mundo aqui? Amém ou não amém? Há quantos minutos nós estamos num painel aí, Diego? Me ajuda aí. Quantos minutos? Ah, que beleza. Então vamos continuar. 35, né? Vamos continuar aqui agora. Como ganhar seus filhos para Jesus? Nós já lemos. Agora, como ganhar seus amigos para Jesus? Leia, por favor, irmã Vívia, Salmo 1:1. Leia aí para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bem. Bem-aventurado é o ser humano que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso significa? Como é que você vai ganhar, irmãos? Dando exemplo. Tem determinados tipos de brincadeira que não convém. Você vai continuar brincando ali, rindo? Não estou falando das brincadeiras sadias. Quem está aqui? Estou falando de brincadeira. Você está lá brincando com teus colegas não cristãos, seja qual for a religião, legal. Inclusive, eu aconselho que façam isso. Não se sintam, atenção aí, quem está ouvindo essa palavra no painel, queridos irmãos que estão aqui, igreja do Senhor, não se ache que você é melhor do que ninguém, porque você serve a Cristo. Não, não, a graça te alcançou. Graças a Deus que você decidiu, você recebeu o selo da salvação. E é Jesus, como? Na tua obediência a Cristo. Porque a fé que salva não é só crer, não é fé natural. É a fé que me faz negar as minhas vontades e fazer a vontade de Deus. Não, isso aqui não agrada a Deus, não. Ó, poxa, isso aqui, ele é meu amigo, mas eu não vou, eu posso até estar com ele ali, ele está bebendo ali, né, ele está ali fazendo, mas eu estou aqui, eu vou beber a minha água, o meu suco, mas vou estar ali conversando, brincando, desde que a conversa seja uma conversa sadia, beleza. Desde que o papo seja algo que seja futebol, fala outro assunto aí, filme, atualidade, política, séries, né? Filmes, ler livros, seja até livros seculares, sim, vários livros, bons livros seculares, ou seja, que são extra parte de extra, vamos dizer, religioso, né? Sejam livros didáticos para o dia a dia, comportamental, né? Tudo é muito legal, tudo é muito bom, né? Desde que seja realmente ali que não tenha nada disso. Sim, existe muita coisa boa, é verdade, livros assim que apesar de eu ter a minha ressalva, de que se você usar a Bíblia como tua regra de fé e conduta, você vai ser uma pessoa extremamente motivada. Você vai ter ferramentas e ferramentas para se automotivar. Entendeu? Agora, tem pessoas... Pode falar. Pode falar no microfone. Pode.
Embora eu tenho desde muito nova, a Bíblia como minha base, e a Bíblia está tudo, né? Todas as matérias. Quando a gente vai para a faculdade, a gente sabe disso. Quem leu a Bíblia só se repete o que você já sabe. Verdade. Inclusive os livros de sabedoria de Salomão. Então, assim, eu digo, esses livros a mais de autoajuda é no sentido de, como eu encontrei muitos evangélicos e outros que não, é de pessoas falando de suas próprias vidas, que Sim. venceram problemas e estão ali relatando as suas vidas e dizendo que tiveram êxito e Show. tiveram uma superação e te dando, através da vida delas, e te dão motivação para Motivação você continuar pra continuar. lutando de acordo com o que você estava passando. Aí você se identifica muito com aquele relato. Muito legal isso aí, Vivian. Obrigado por essa observação importante. Por quê? Porque, por exemplo, eu me formei, sou terapeuta, eu atendo clientes, já dei alta, hoje estou atendendo também adolescente, criança, enfim. Criança eu ainda não atendi, já atendi adolescente, estou atendendo. E o nosso professor, né, que nós temos uma mentoria com o nosso professor que é psicólogo e também terapeuta da especialização TRG, a qual sou especializado, né? Ele inclusive tem lá, estão criando um livro, dando testemunho de cada terapeuta que tem, que também nós temos, exatamente, tivemos uma história de superação na terapia, né? Que são ferramentas extraordinárias, que tudo vem de Deus, né? Tudo vem. Exatamente, serviu de testemunha para outras pessoas. E isso está se fazendo um livro com vários testemunhos. Não é? Então é importante entender, gente, que Deus, Ele é o Criador de todo o universo, dos céus, da terra, de toda a natureza. Então, tudo que é bom, tudo que é no contexto de equilíbrio, de palavras, ainda que você não seja num contexto religioso, mas tem muita coisa proveitosa e boa na questão extra bíblica, muito material de testemunhos, né? Como que se a Bíblia continuasse sendo escrita na vida de outras pessoas, como nós que estamos aqui. Olha quantos anos, não é? Já se passaram e a palavra do Senhor permanece atual. Muito legal, né? Exatamente, como Hebreus lá, né, que fala dos heróis da fé, nós também tem muitos heróis da fé. Que interessante que a própria Escritura vai dizer que se fosse relatar todos os feitos que Jesus fez, não haveria livro que coubesse. Imagina o que aconteceu e extra Jesus. O que é isso? O Senhor Jesus foi para o céu, mas deixou os seus discípulos. E nós estamos aqui dando continuidade. Quantos milagres, quantas restaurações já aconteceram, não é, através do Senhor. No cânon bíblico, Pode falar aí. E aí, isso foi no seminário, quando Você tem aprendi. só 2 minutos. Foi muito rápido. Então, Tá. quando entrou os livros apócrifos e os outros, né? Isso. E ali tiveram relatos também, só que só foram tidos como livros reais, porque Inspirados, os né, autores, na escribas, Septuaginta. É, Vamos estudar isso mais para frente, gente. Vamos Então, estudar. então, falando sobre isso, teve outras histórias muito de sucesso, muito importantes. Muito, tem, né? tem verdade. Só Tem, que alguns não entraram, como falou, não deu para, porque senão tinha se que fosse, entrar com a Bíblia imensa, se né? fosse porque eu acredito que tem muitos livros inspirados além dos 66 que estão aqui. Eu acredito nisso. Mas isso é para uma vibe mais para frente. Mas muito bom, Vivi. Show de bola. Vamos continuar aqui. Como ganhar seus filhos para Jesus, já falamos. Como ganhar seus amigos para Jesus. Falamos desse contexto de ganhar os amigos. Então, gente, você não tem que se achar melhor do que ninguém, porque você é um cristão, você segue a Cristo. Até porque há muitos cristãos também que já estão entre nós e que ainda não participam de uma placa denominacional. Então, isso aí é muito sério. Então, eu não estou aqui para massagear ego de ninguém, mas fato é que nós vamos ter muitas surpresas na eternidade. E eu peço a Deus que me ajude todo dia, o Espírito Santo, que não me deixe julgar ninguém, porque Mateus 7 diz assim: não julgueis para que não seja julgado. Eu não estou aqui também para amaciar ninguém, nem dizer, mas existe um caminho, o caminho é Jesus. A única religião que leva para o céu se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus, e nós, como o seguimos e praticamos,
As nossas obras vão testemunhar do poder de Deus na nossa vida, do poder de Cristo na nossa vida, mostrando que o Espírito Santo, como nós já falamos num dos painéis que já está aí gravado, que a palavra do Senhor, ela é uma fonte, né, que salta para a eternidade, né? Então vamos continuar. Como ganhar o seu patrão para Jesus? Olha que interessante isso aqui. Colossenses 3:22. Lê, por favor, Benção. Jean. Escrevo-vos, obedeça em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Muito bom, né? Colossenses 3, do verso 22 ao 25, né? Agora também tem Efésios 6, do 5 ao 7, que diz assim, ó: quanto a vós, servos aqui, lá a Bíblia tinha muito essa questão dos servos, aquela pessoa mesmo que ela era até comprada lá existe um contexto histórico da época, né, que servos aqui era aquele escravo mesmo, mas hoje não, hoje na nossa cultura é um outro contexto, né? Não tem, até existe trabalho que escraviza, né? Mas num outro contexto. Hoje o servo aqui está no nosso contexto hoje de um funcionário, um empregado, não é? Diz assim: quanto a vós, funcionários, obedeçam a seus senhores, aos seus patrões, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E é óbvio que aqui está se falando como Onésimo lá, que era servo dele, fugiu lá do seu senhor. Era questão de escravatura mesmo, né? Como a questão que nós tivemos aqui, da questão dos negros, que graças a Deus venceu, né? E teve a história da colonização, todo aquele contexto. Não vamos entrar nesse contexto, mas lá atrás também, dentro dessa cultura, lá entre os judeus, também em Roma, tinha essa questão dos escravos, aqueles que eram vendidos. A pessoa não tinha emprego, não tinha nem identidade. Então eles eram levados escravos ali e eram comprados, e quando tinha um bom patrão, e aquele escravo estava bem, quando não também sofria muito, e muitos morreram assim. O contexto aqui é num sentido totalmente diferente, mas estamos trazendo aqui a questão do Jean, do Colossenses, até Paulo fala também do contexto de servo, nesse contexto de escravatura, né? De serem escravos mesmo. Aqui é no sentido, não, todo funcionário não é escravo do patrão, né? Então, mais um motivo para ser ainda melhor, né? Para ser ainda melhor, usando isso aqui como exemplo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Olha que interessante isso aqui, gente. Hoje você vê cristãos que estavam desempregados, estavam orando a Deus para Deus abrir a porta. Aí Deus abre a porta, maravilha, benção. Deus abre a porta, estamos já terminando. Deus abre a porta do emprego. Aí a pessoa aceita lá, assina o contrato do salário que vai ganhar. Daqui a pouco, com um mês, está reclamando do salário. O patrão paga muito pouco. Sabia. Então você vê muita gente, irmãos que se diz cristão, que não ora pelo seu patrão. Temos que orar, irmãos. Eu só tenho a louvar a Deus pelos patrões que Deus me deu na minha vida. Porque eu vou te falar, hoje, se eu trabalho como funcionário numa empresa, de verdade, digo para vocês, eu ia ser o melhor funcionário. Ia ter briga, porque outros ia sempre querer ser melhor como eu. Irmãos, se eu sigo a Cristo, eu tenho que procurar ser o melhor, não para aparecer, mas porque eu faço para Deus. E se eu faço para Deus, eu faço o melhor. Quem está aqui?
Então, quando eu vou ao trabalho, eu tenho que me alegrar, porque, gente, é da onde eu tiro o meu pão. Foi Deus que abriu essa porta. Eu tenho que orar pela empresa a qual eu sirvo. E se você servir o melhor, fizer o melhor, Deus está te vendo. Ainda que teu patrão não seja aquele patrão que deveria ser, porque tem palavra aqui também de Deus para o patrão, nós vamos ver aqui, né? Tem palavra também para o patrão, não é só para o empregado, né? Então, só que muitos reclamam. E aí, como é que você vai testemunhar de Jesus na sua empresa? Às vezes você está dando mau testemunho. Mas essa pessoa ali não é cristã? Por que ela vive reclamando do salário dela? Por que ela não vai pedir a Deus para ajudar ela a aumentar o salário? Como? Vai fazer curso, vai melhorar o teu currículo, né? A pessoa quer que não, a pessoa quer ganhar muito bem, mas ela não quer estudar. Ou ela é preguiçosa, ela não quer fazer curso. Quem está aqui? Aí vai ficar orando a Deus. Tu está achando o quê? Que vai cair do céu? Não, irmão, Deus nos dá graça. Lembra que nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Quem está aqui? Eu tenho formação curso superior. Quem é que fez o curso? Foi quem? Foi eu. Quem está aqui? Você também tem. Você estudou. Não, entenda, irmãos, o que eu estou dizendo. Eu sou um terapeuta. Mas por que eu sou terapeuta? Porque eu estudei. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? E aí eu não posso reclamar do meu patrão. Poxa, meu patrão paga mal. Por que você aceitou? Né? Então, nós temos que, se nós fizermos como se fosse para o nosso Deus, nosso dia a dia, tudo que fizermos, irmãos, sai de baixo, porque você pode ganhar um salário mínimo e você vai se surpreender, porque a bênção do Senhor estará sobre a tua vida por causa da tua obediência. E Deus é um Deus, irmãos, de milagres. Aí sim, está fazendo a tua parte, Deus vai, em algum momento, tocar lá no teu patrão. E às vezes não vai nem tocar, Deus vai fazer de formas que você nem imagina. Deus vai usar meios para te abençoar, porque você está fazendo o que é certo. Você está orando pelo teu patrão, ora por ele. Deus, toca no meu patrão, Senhor. Ou então se apresente para ele, ou então está incomodado com alguma coisa, tem uma boa ideia para dar, procura ele, dá a ideia para ele. Olha, posso compartilhar de algo? Normalmente as boas empresas, elas dão oportunidade para os funcionários dizer o que precisa ser melhorado na empresa, e aonde, né, existe setores hoje que tratam dessa área. Então, que a gente possa, que nós cristãos possamos ser testemunhas para ganhar, porque nós podemos sim, com a nossa obediência, podemos ganhar o nosso patrão para Jesus. Podemos. Deus, através de você, pode de alguma forma tocar nele. Se não for você, Deus pode usar outro, mas faça a tua parte. Quem está aqui? Último, para a gente terminar. Como ganhar os seus empregados? Agora é para o patrão. Para Jesus, eu pedi para quem ler? Efésios 6, verso 9, eu pedi? Não, eu não pedi porque está dentro do contexto aqui, então nós vamos já ler aqui, Efésios 6, 9, diz assim, e vós, senhores, patrões, empresários, donos do seu negócio, que tem funcionários, servo de Deus, diácono, obreiro, pastor, ou que você seja católico, seja qual for a tua religião, e vós, senhores, patrões, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vós, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. O que é isso? Qual é o final que está aí? Acepções, né? Não, a separação, né? Você que é servo de Deus, que é patrão, você não pode ter aquela coisa de passar a mão na cabeça, porque as pessoas estão te observando. Aquela pessoa, aquele funcionário precisa de uma correção, você não corrige. Só corrige aquele outro, você faz acepção, você trata com indiferença. Irmão, isso é sério. Se é cristão, estou falando aqui, para os patrões que já conhecem a Cristo, que já estão caminhando na fé, né? Tem pessoas que não têm nem tanto conhecimento, mas têm um caráter tão... irmãos, eu vou falar um negócio para você. Um dos meus patrões, eu já tive alguns patrões nessa minha vida, fiquei 10 anos numa empresa, eu nunca fui de ficar
pouco tempo numa empresa, eu sempre fiquei muito tempo. Então eu trabalhei numa empresa há 10 anos. Queridos, esse patrão que foi meu, eu oro por ele até hoje. Pensa numa bênção de Deus. E não é evangélico. Não sei nem qual é a religião dele. Mas não é evangélico. Mas é uma ferramenta de Deus assim abençoada para dar muitos empregos. Quem está aqui, gente? E aí, querido? Então não adianta ter nomenclatura e você não ter caráter. Porque quem serve a Cristo se permite ser tratado no seu caráter. Não adianta. Não tem lugar perfeito. Vou sair dessa empresa aqui, vou procurar. Se você procurar ser o melhor, Deus vai te usar até para abençoar a tua empresa. E o patrão? Se você for esse meu patrão, meu ex-patrão, nossa, eu não vou falar o nome dele, senão não pode saber. Mas apesar que eu estou falando bem, eu estou elogiando, né? Doutor Carlos Castro. Pensa numa ferramenta de Deus, irmão. Pensa aí. Eu só tenho a agradecer, queridos, o tempo que eu trabalhei ali. Se eu tivesse que reclamar, que seja dos meus próprios erros. A Bíblia fala sobre isso. Olha para você, se olha no espelho. Ei, patrão, se olha no espelho. Permita, reze. Acordou, reza a Deus. Ou faça a tua oração e peça a Deus sabedoria para ser um excelente patrão, para abençoar seus funcionários. Não é? Seja você, qual religião você for, não é? Tendo a bênção do Senhor Jesus, porque Deus se agrada, é bíblico. Se você for um bom patrão, certamente a tua empresa vai crescer, vai prosperar. Funcionário feliz, até Freud fala isso, o ambiente de trabalho ele é muito bom, porque se o ambiente de trabalho for aconchegante e prazeroso, isso vai gerar frutos, uma energia, uma áurea boa, positiva, porque a questão da energia, nós somos seres humanos que temos energia, eletricidade mesmo em nós, que alguns usam nomenclatura como áurea, que seja conforme você entenda, mas nós somos seres de energia. O nosso espírito é energia pura, não é? O espírito que faz com que a alma funcione no cérebro, que essa é o fio de prata que Salomão fala. Amém, querido? Então nós vamos terminar aqui, que nosso horário estourou, mas o assunto está tão bom, né? Temos que mostrar muito amor e manter a amizade, sem acompanhá-los em ambientes e hábitos pecaminosos. Então você sabe o que é, onde você pode chegar, onde você não pode, o que você pode. Irmãos, a realidade é a seguinte, até a pessoa que não é evangélica, não é cristã, ela sabe quando ela erra. O problema é que ela tem aquele pecado oculto ali, é com ela e Deus. É a lei moral, perfeito, que atua na sociedade. Obrigado, Vivian. A lei moral. Por exemplo, Jesus cumpriu as 613 leis que Israel não conseguia cumprir. As leis cerimoniais, as leis, não é, de água, de sacrifícios, foram já cumpridas em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Agora, as leis morais, Vivian, elas permanecem. Permanecem. Na sociedade, permanecem aonde nós vivemos. As leis morais, a pessoa sabe quando ela erra. Ela sabe, ela está ali sonegando, ela sabe. Né? Então, nós que servimos a Cristo, temos que pedir sabedoria a Deus e sermos como a garça. Quem está aqui? Você entra lá no mangue, lá na lama, mas as penas não mancham de sujeira. Elas ficam sempre brancas. Oh, meu Deus, vamos fechar aí 1 hora a live hoje. Né? Então, ali está ali o nosso auxiliar ali nos ajudando. Né, o Diego nos mostrando a placa, né, a placa dizendo, você já acabou. Então, eu só vou ler aqui. Sugestões para você se tornar uma testemunha de Jesus bem-sucedida. Ó, ame as pessoas. Quem está aqui? Ame as pessoas. Não as critique. Olha para você. Não fale de religião, fale de Jesus. Não fala, irmão, não briga de religião, não se discute. Cada um tem a sua e cada um no seu quadrado. Fale de Jesus, testemunho de Cristo. Não a julgue, não julga ninguém, não julga. Não entre em debates e discussões, é besteira. Se alguém discorda do nosso painel, Deus te abençoe, está tudo bem. Há quem não vai concordar com o que nós estamos falando aqui, e está tudo bem. Eu respeito, né?
Não entre em debates, discussões. Ore antes de falar com a pessoa e peça sabedoria de Deus. Não é? O que fazer? O que é fazer discípulo? Não é? Fazer discípulo está lá em Mateus 28, 19 ao 20. Ide por todo o mundo, não é? E fazer discípulo de todas as nações, anunciando e ensinando todas as coisas que vos tenho dito, resumidamente. Jesus mandando, no gerúndio, ide, é indo, é no caminho. Quem está aqui comigo? Amém? Então, que Deus nos abençoe essa noite. Deus abençoe você, meu querido, que está aqui conosco, até esse momento, nesse painel do discipulado. Encerramos, graças a Deus, fechamos essa lição do Sede Fortes. Isso é maravilhoso. Deus nos chamou para sermos testemunhas, e fazer discípulo é muito mais intenso do que só falar de Jesus. Fazer é no caminho. Nós estamos aqui num painel do discipulado, onde você não vai crescer se você não quiser. Você aí tem essa ferramenta, pode ir lá, vai ficar no YouTube gravado, no meu canal, André Molinari Desacelera, vai ficar também no Facebook, lá no Chamas do Avivamento. Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações e nos ajude a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E quem vai entrar porque realmente quer, ou porque está interessado e porque Deus tocou. Ninguém vai participar de um painel como esse se não for pelo Espírito Santo. Acho muito difícil a pessoa assistir por assistir. Então, porque isso é uma palavra que é para quem quer realmente se santificar através das Escrituras, através da palavra. Quem está aqui? Amém? Vamos fazer uma breve oração, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse painel maravilhoso. Meu Deus querido, aonde nós estamos aprendendo, Senhor, a como ser forte. Esse é o tema que concluímos aqui nesse quarto painel do discipulado. Ó Deus, como se fortalecer no Senhor, através da Tua palavra, Senhor, e através, Senhor amado, de vidas que vivem a Tua palavra. Deus, eu quero te agradecer por esse momento especial. Que essa pessoa, Senhor, que está conosco, seja abraçada pela Tua unção nesse momento. Eu repreendo todo mal, toda enfermidade em nome do Senhor Jesus e declaro, meu Senhor, o Teu reino estabelecido nas nossas vidas, na vida desse meu irmão, dessa minha amiga, desse meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo painel, sexta-feira que vem. Oh, glória. Você pode aplaudir o Senhor aí?